Olá, estudantes do 8º ano! Bem-vindos à aula de Robótica Educacional. Hoje com vocês estaremos eu, professora Emília, e a professora Júlia. Lembre-se sempre que esta é a nossa aula 5 de Robótica Educacional. Lembrando sempre que a robótica é dividida em duas frentes. Nós vimos lá nas aulas passadas sobre a montagem e a programação. Dentro da programação, a gente tem visto muito sobre o pensamento computacional. Ele que é composto por vários pilares. Já vimos na aula passada 2 deles e hoje nós vamos ver mais 2. Observem aqui. Então, são pilares do pensamento computacional a decomposição, a abstração, o reconhecimento de padrões e os algoritmos. Lembrando que nós trabalhamos na aula passada a decomposição e o reconhecimento de padrões e que nessa aula a gente vai trabalhar a abstração e os algoritmos. Vamos ver então o que é efetivamente a abstração. Temos ali um conceito que relaciona a abstração para que nós possamos entender melhor. Vejam ali. A abstração envolve a filtragem e a classificação dos dados, criando mecanismos que permitem separar apenas os elementos essenciais em determinado problema. Nesse sentido, sabemos então que vamos filtrar todas essas informações e vamos retirando aquilo que não me serve até chegar àquilo que é a essência da resolução do problema. É um pouco difícil compreender assim de primeira o que é abstração. Talvez dos 3 ele seja, dos 4, desculpe, ele seja o pilar mais difícil da gente compreender assim de primeira. Mas vejam ali, a abstração exclui tudo aquilo que não é essencial para a solução de um problema. Então vamos sempre pensar que quando a gente exclui aquilo que não resolve o meu problema, eu estou abstraindo. Vamos ver então alguns exercícios que nos coloquem o desafio da abstração. Como nós fizemos nas nossas últimas aulas, a gente vai exercitar esse processo, certo? Então vamos ver ali o desafio número 1. Observem comigo lá na tela. Utilizando o conceito de abstração, vamos encontrar o calçado que Bianca está procurando. Observe as dicas. Então, antes de eu começar a dar as dicas, tá? Eu quero que vocês observem ali que nós temos uma diversidade de sapatos ali, tem tênis e etc., que estão disponíveis para a Bianca escolher. Mas ela precisa apenas de um, e é esse um que a gente vai ter que descobrir, vai ter que tirar, né? Vamos tirar todos os outros que não vão servir de acordo com as dicas. Olhem a primeira dica lá. O calçado possui cadarço. Nesse sentido, todos os calçados que estão ali e que não possuem cadarço, por exemplo, tem 2 sapatilhas ali, vão ser removidos, ou seja, estamos filtrando, deixando só aquilo que pode responder ao nosso problema. Não é da cor azul. Assim, temos 2 ali que vão ser retirados, foram abstraídos. E agora a gente tem aqui, ó, não é da cor amarela. Nesse sentido, esse calçado amarelo foi aqui abstraído e descobrimos então que o calçado que estava sendo procurado pela Bianca, né, é esse calçado aqui vermelho, um tênis vermelho. Vocês observaram que as dicas, elas servem para quê? Para nos dar, né, pequenos passos para a resolução de um problema. Nesse sentido, vamos fazer o nosso segundo desafio. Desafio 2. João está no seu quarto e precisa encontrar um casaco para sair com sua mãe. Seguindo o método da abstração, veja as dicas a seguir. Gente, temos ali também 5 casacos e agora nós vamos observar as dicas, todas aquelas que vão nos possibilitar saber qual é esse casaco que o João precisa usar. Afinal de contas, com o tempo esfriando, a gente vai ter que procurar aquele casaco que mais combina com o clima e com a roupa. O casaco que o João está procurando possui 2 cores. Assim, todos aqueles casacos que são de cor única vão ser abstraídos. Olhem lá. Esses 2 casacos, o vermelho e o preto, foram retirados porque eles não ajudam a resolver o problema.
O casaco que o João está procurando não possui a cor vermelha. Assim, esse aqui vai ser abstraído. Então agora nós temos duas opções e vamos receber mais uma dica e com certeza vamos conseguir descobrir. Vamos lá? O casaco que o João está procurando possui a cor azul. Portanto, o casaco cinza lá vai ser abstraído e temos aqui, ó, este é o casaco que o João estava procurando. Vocês observaram que no processo da abstração, quanto mais informações eu tenho a respeito da resolução do problema, mais fácil fica de eu encontrar essa resolução, né? Então, eu tenho uma solução pautada em várias dicas. E eu vou abstraindo e filtrando aquilo que não me serve, ficando só com a essência. Vocês se recordam? Lá quando nós lemos, pareceu um pouco estranho, né? Aquele conceito. Mas aqui a gente fez exatamente isso. Nós fomos filtrando as informações e retirando aquilo que nós não gostaríamos de ter e que não nos ajudaríamos na solução dessa resposta. Agora é o seguinte. Vamos utilizar um exemplo de abstração com alguns dispositivos eletrônicos. Eu vou colocar aqui na minha mesa várias telas. E aí, eu vou chamar a professora Júlia para me ajudar a resolver. Afinal de contas, eu preciso descobrir qual vai ser a tela que ela pretende usar. Observem aqui que eu coloquei várias telas aqui sobre a mesa, né? Para que a gente possa observar. Antes da gente fazer a abstração, eu quero exercitar com vocês o reconhecimento de padrões, que foi o que a gente fez lá na última aula. Afinal de contas, o processo de classificação faz parte, certo? Então aqui eu tenho vários tipos de telas e eu vou classificá-las em alguns tipos de aparelhos. Então eu vou separar aqui celulares, ok? Celulares, temos mais dois aqui. Vou separar os tablets, então eu tenho aqui 2, 3, esse aqui também é um tablet, 4, e esse aqui também é tablet, certo? E esse aqui é um dispositivo de leitura, eu vou deixar ele para cá, eu só tenho um. Então, observem aqui que nós temos uma grande quantidade de telas e nós classificamos. Mas nós também poderíamos utilizar uma outra forma de classificação. Aqui, junto com os tablets, eu poderia separá-los também por cor, certo? Então, eu vou pegar essa classificação inicial e vou separar eles por cor. Por que eu estou falando isso? Porque, veja, eu tenho 2 brancos aqui, tenho 2 pretos, esse aqui é cor de rosa, certo? E esse aqui, opa, é prata meio branco aqui atrás, tá? Então eu vou deixar ele classificado aqui junto com esses 2 brancos aqui atrás, porque ele tá aí no meio do caminho. Mas observem que eu fiz uma subclassificação reconhecendo padrões. Primeiro pelo tipo de aparelho e depois pela cor. Aqui também eu poderia fazer isso, ó. Eu tenho esse celular colorido, rosinha. Esse aqui é azul. Esse também é azul. Opa, 2 azuis. Esse aqui é preto, e esse é verde. Então eu tenho aqui classificado por cor. Mas eu também poderia ter classificado os celulares pelo tipo de sistema. Isso também seria possível, certo? Se ele for iOS ou se ele é Android. Isso depende da classificação que nós colocamos. Agora, vocês se lembram que eu falei que eu ia chamar a professora Júlia aqui para ela me dar as dicas a respeito de como que nós iríamos abstrair e descobrir qual é a tela que ela precisa? Professora Júlia, vem aqui. Tudo bem, professora Júlia? Olá, tudo bem, professora Emília? Eu tô bem, ó. Eu vou dizer pra você passar aí um pouco de álcool, porque eu classifiquei aqui, então Vamos passar. a gente vai passar aqui na mão. E sempre quando você precisar... Quantas telas nós temos aqui, né? Pois é, você Diversos viu? dispositivos, nossa. Exatamente. Então, eu tenho aqui os tablets, os telefones e os dispositivos de leitura, combinado? E ainda Combinado. a gente tem as cores. Então, aí você vai falando aí pra mim as dicas pra eu conseguir descobrir o que é que você vai usar. Ok. Só tem uma coisa, professora Júlia. Aham. Tudo que você não for usar, eu vou colocar pra cá. Desse lado. E o que você for usar, eu vou Na colocar direita. pra ir pra você. Combinado? Ok. Então tá bom. Vai lá. Então vamos lá. A primeira dica
vai ser o dispositivo que eu escolhi não contém a cor branca. Não é branco? Não é branco. Professora Júlia, vai um pouquinho mais pra trás que eu vou pegar Vamos aqui. lá. Ó. Todos esses daqui eram brancos, gente. Vocês lembram? Isso. Eu vou ter que colocar eles pra cá. Tá. Ok. Então, esse aqui eu vou pôr pra lá. Isso. Porque pode ser que você tenha escolhido esse. Separar aqui. Então, eu vou deixar aqui. Olha só, a professora Emília esqueceu esse celular aqui. Nós Não temos esqueci, também, não, professora. Temos também um celular aqui Não. branco. Não é branco? Olha só! A professora Júlia achou que era branco, mas ele é branco na frente, porque na sua capinha aqui atrás, ele é um rosa. Olha rose aqui, gold, esses são né? azuis, ó. Então, Esse ainda fica. tem a questão de duas cores, né? Como não é, um dispositivo inteiro branco, não podemos excluir. Retirar. Então, vamos lá para a próxima abstração. Professora Mas- Júlia, mexeu aí nos aparelhos, Vamos lá. passa álcool. A próxima exclusão vai ser o dispositivo que tem duas cores. Agora sim. podemos- Ah, um dispositivo que tem duas cores, esse celular realmente não vai ser utilizado. Vou colocar pra cá. Mas, nossa, será que esse aqui se encaixa, professora Emília? Estou em dúvida. Então, esse aí, ele é rosa, né, professora? É só a frente, mas é a tela, então não conta. A tela não conta, exatamente. Ótimo. Então, a próxima exclusão será: o meu dispositivo, ele não é colorido. Não é colorido. Ah, então aí agora ela pegou e eliminou várias cores, Vários. né? Vamos ver? Então você não vai ser o rosa, não vai ser esse verde e nem esses azuis aqui, ó. Não. Nada desses celulares Deixa eu ver qual que aqui. sobrou. Sobrou esse aqui, esse preto. Sobrou preto. Uhum. Um dispositivo de leitura. E esses dois tablets. Dois e um tablets, o de leitura. dispositivo de leitura e 2 celulares. Ótimo. Álcool pra você porque mexeu nos aparelhos. Ótimo. Gente, tem que fazer aí, a pandemia continua, né? Vai lá. Então, Diz pra mim. o meu dispositivo de leitura, eu não consigo realizar ligação. Então você não vai usar o dispositivo de leitura. Não vou. Você não quer. Então eu vou tirar pra cá. Ele não tem a possibilidade, é só para uma finalidade. Ou seja, o dispositivo de leitura é para ler, né? Livros, PDFs. Não posso fazer ligação. Ok, então a dica é tem que ser um aparelho de ligação. Exato. E aí você exato. excluiu ele. Ou seja, nós temos aqui, ó, 2 aparelhos de telefone celular, né? E 2 tablets. E 2 tablets que têm a possibilidade de colocar um chip e realizar ligação. Ok. E agora, qual é a próxima dica? A próxima dica é: o dispositivo que eu escolhi, ele consegue tirar foto e existe uma possibilidade de ser reconhecido pela digital. Ah, então desbloqueia. Desbloqueia. Tá, esse aqui não- Tira foto? tira foto, mas não desbloqueia. Esse aqui tira foto, tem uma câmera aqui, mas não desbloqueia. Esse aqui tira foto, mas ele não tem um sistema de desbloqueio direto. Só por senha. Só tem esse aqui, professora Júlia. Acho que pode ser esse. É esse o aparelho que você escolheu? Vamos fazer o teste? Se for esse o aparelho, eu cadastrei a minha digital. Vamos ver se é esse mesmo? Ah, Reconheceu. reconheceu, muito bem. Reconheceu. Então, mostra ali pra eles atrás que tem o reconhecimento da digital. Olha ali, ó. Tem o reconhecimento da digital, só colocar o dedo, como eu configurei, Muito bem. reconheceu. Exatamente. Pessoal, agora nós temos ainda mais uma coisa para aprender. Será que é um pilar? É o pilar do algoritmo, não é, professora Do Júlia? algoritmo. E não é você que vai explicar pra gente? Vou explicar sim. E vamos dar continuidade à nossa aula dos pilares do pensamento computacional. Vamos ver. Agora nós vamos, então, trabalhar, desenvolver a ideia do pilar dos algoritmos. O que será que é um algoritmo? Algoritmos são regras, instruções, passo a passo, tudo que você consiga dar uma orientação para alguém, para uma pessoa, desenvolver determinado problema. Como assim, professora Júlia? Por exemplo, eu tenho um desafio aqui, um problema, um jogo, e eu preciso realizar um passo a passo. Eu não posso iniciar lá no final, já no final do jogo. Eu preciso ler primeiro as instruções, as regras do jogo, separar ali, por exemplo, os peões, se for um jogo de tabuleiro, se for o caso, para daí, então, iniciar a jogada. Eu preciso sempre seguir um passo a passo. E isso serve para não somente para o jogo, mas também, às vezes, situações do nosso cotidiano. Uma troca de uma lâmpada, por exemplo, vou precisar construir algo na minha casa.
eu preciso seguir as instruções, esse passo a passo, não posso pular uma parte. Então vamos olhar ali, observar ali na tela. Algoritmos, conjunto de instruções claras, necessárias e ordenadas para a solução de um problema. Na próxima tela, vocês vão ver um vídeo explicando um pouquinho melhor como que funcionam os algoritmos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Vamos observar esse vídeo? Você já deve ter ouvido falar sobre o termo algoritmo na internet ou em conversas sobre tecnologia. Mas o que isso significa e para que é usado? É simples. Um algoritmo é um conjunto de passos usados para fazer uma tarefa específica. Funciona como um bloco de informações que permite que dispositivos como smartphones, computadores e sites funcionem. Mas além de serem usados pela tecnologia, muitas das coisas que fazemos todos os dias são semelhantes aos algoritmos. Um exemplo pode ser a preparação de macarrões. Para cozinhá-los, você deve seguir uma série de etapas numa ordem específica. Primeiro, deve ferver uma panela de água. Quando estiver fervendo, colocar o macarrão, cozinhar por um tempo e de vez em quando mexer. Assim que eles estiverem cozidos, você deve retirar a água e já estarão prontos para serem servidos com um molho de sua escolha. Este processo é um algoritmo. Isso porque foram seguidos alguns passos numa ordem e no final conseguíamos o que queríamos, um delicioso prato de macarrão. Mas se você tivesse cometido um erro, como cozinhar muito a massa ou deixá-la crua, o resultado não seria bom. Os programas funcionam da mesma forma. Seu código é feito de algoritmos que dizem a eles o que fazer. Suponhamos que usaremos um aplicativo para ir até um lugar. Assim que informamos o destino, o aplicativo usa um algoritmo para observar as rotas disponíveis. Em seguida, ele usa um algoritmo diferente que analisa o tráfego do momento. Finalmente, um terceiro algoritmo pega essas informações e calcula a melhor rota para chegar ao destino. Esses 3 algoritmos são integrados ao código do aplicativo. Se houver algum tipo de erro, o aplicativo não poderia executar os algoritmos, ou seja, não daria as instruções corretas. Estes exemplos mostram como humanos e computadores podem usar algoritmos para realizar tarefas diárias, com a diferença de que as máquinas os utilizam para calcularem com maior velocidade e precisão. Concluindo, o futuro da tecnologia visa evoluir e melhorar as tarefas que realizamos. E por isso, enquanto a codificação e a programação ainda forem usadas, os algoritmos serão a base para o desenvolvimento dessas tecnologias. GCF Global, criando oportunidades para uma vida melhor. Vocês viram que legal esse vídeo? Agora, a professora Júlia separou um desafio aqui para vocês, um desafio muito interessante. Eu aposto que a maioria de vocês já acessou um aplicativo ou na plataforma em um site para vocês acessarem a localização e até mesmo colocar um endereço e ver qual é a melhor rota para se realizar, ou a pé, de bicicleta, de carro, de skate. Mas vamos ver como que funciona o algoritmo dentro dessas plataformas do GPS. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só, passo 1. Quando eu entro na plataforma, no site ou no aplicativo, o que eu preciso fazer? Primeiro, preciso inserir ali o endereço. Vamos iniciar a rota. Então, precisamos colocar o endereço do destino. Observe ali que tem um mapa representando ali o GPS e vocês podem observar ali na tela que existem diferentes rotas, diferentes caminhos que eu posso estar seguindo ali no meu mapa. Mas como será que o GPS ele vai escolher a melhor rota? Ele vai filtrar das diversas rotas existentes para indicar a qual delas você chegará em menor tempo. Nem sempre vai ser aquela que tem menos trânsito ou mais trânsito, mas ele vai tentar indicar. E você tem a opção de escolher. Geralmente ele dá de 2 a 3 opções e você consegue analisar
verificar qual é a melhor opção para você, se você está a pé, se você está de ônibus, e escolher. Terceiro passo, veja que eu estou seguindo alguns passos. Eu posso já ir direto ao mapa e ver onde que fica o endereço? Até posso, mas se eu quiser ver a rota, eu preciso seguir esses passos, certo? Ao escolher a rota desejada, o aplicativo iniciará os comandos de orientação. Então, a partir do momento que seleciona a rota lá naquelas duas opções, o aplicativo vai indicar os comandos. A professora Júlia separou aqui um desafio para vocês observarem ali na tela, que é saindo do Museu do Olho, Museu Oscar Niemeyer, até a Prefeitura de Curitiba. Vejam só, ali está representando uma pessoa e esse percurso que ela está desenvolvendo, observem ali na tela, é a pé. Pois é, isso mesmo, caminhando. E olha só quantos comandos eu tenho ali na tela, 7 comandos. Ali ela pede para virar na rua, tal, virando à direita, virando à esquerda, seguir em frente, são vários comandos. E vejam só, esse percurso todo levou 11 minutos. Mas percebam ali na tela, o que aparece? Aparece a rota que ela escolheu em azul e as outras rotas secundárias que o aplicativo deixou como opção em cinza. Caso ela queira, no meio do trajeto, mudar seu caminho, ela tem essa opção, porque tem ali também o tracejado em cinza, a demarcação do percurso. Interessante, né? E a flechinha vermelha está destacando aonde que ela está iniciando o seu percurso. Vejam só que interessante. Aqui está um percurso de bicicleta. Na tela anterior, eu mostrei para vocês o percurso a pé, caminhando, e levou 11 minutos. Aqui já de bicicleta, eu levaria 3 minutos. E será que a rota é a mesma? Olha só, ele pegou outras ruas e de 7 comandos, virou 4 comandos apenas. Então, o nosso algoritmo já mudou e ele pegou outras ruas, lá do Museu do Olho até a Prefeitura de Curitiba. Ou seja, em apenas 3 minutos, eu consegui desenvolver o meu trajeto. Observando ali na próxima tela, nós podemos realizar esse percurso de diferentes formas. Caminhando, de bicicleta e agora de ônibus. De ônibus, eu tenho outros comandos. Observem ali na tela. Na tela nós temos quantos comandos? 4. Não diminuiu nem aumentou. Ficou igual ao comando da bicicleta. 4 comandos. E eu preciso pegar um ônibus na frente do Museu do Olho, dentro de um tubo de ônibus, e descer na frente da prefeitura, no tubo da prefeitura. E olha só que o tempo aumentou. São 4 comandos que nem o da bicicleta, mas o tempo, olha só, de 3 minutos foram para 20 minutos. Por quê? Porque aqui eu só não dependo de mim, por exemplo, de deslocar, caminhar ou pegar a bicicleta. Eu preciso esperar aguardar um ônibus. E além de aguardar um ônibus, eu preciso caminhar do Museu do Olho até o tubo, do tubo até a prefeitura. Por isso que é um tempo maior, é um tempo estimado. Lógico, se acontecer durante alguma coisa no percurso, esse tempo pode aumentar ou diminuir também. Agora, olha só, e se eu fosse de carro? Olha só, quantos comandos, observem ali na tela, são 5 comandos. 5 comandos, aumentou do nosso comando da bicicleta, que eram 4, certo? Só que o tempo, olha o que aconteceu com o tempo, diminuiu nosso tempo anterior era 20 minutos, e de 20 minutos foram para 2 minutos. É o tempo mais rápido. Porque se vocês forem lembrar, o nosso primeiro tempo, que era o quê? Tempo de caminhar, quanto tempo que eu levei para fazer esse trajeto? Levei ele acho que em 7 minutos, se eu não me engano. E agora, dentro do carro, eu levo apenas 2 minutos. Mas percebo que o trajeto do carro é diferente de caminhar, que é diferente da bicicleta, que é diferente do ônibus. É um outro trajeto mas só que é mais rápido. Ou seja, o algoritmo ele vai trabalhar de acordo com o meio que você está utilizando para se locomover. Se é para caminhar, é um percurso. Se é para andar de bicicleta, é outro. E assim ele vai utilizando comandos diferentes, ok? Agora nós vamos fazer um desafio muito interessante. Observem ali na tela. A professora Júlia lançou um desafio aqui para vocês. Vamos pensar juntos. A professora Júlia aqui trouxe, já deixou separado, o kit Ludobolt, o kit de robótica, com passo a passo
que nós vamos trabalhar o algoritmo. Lembrando que nas aulas anteriores, a professora Emília, ela já realizou a montagem com vocês do carrinho. E observem, olha só que legal, na nossa tampa aqui, na contratampa, nós temos aqui já a separação das peças. Quantas peças existem aqui na caixa? Já há um reconhecimento de padrão, trabalhando lá o primeiro pilar que nós desenvolvemos na aula passada. Só que no algoritmo nós queremos dar instruções passo a passo. E para realizar a montagem do carrinho, é justamente isso que nós vamos fazer. Olha só, a professora Júlia já separou aqui, ó, essa plaquinha, que mostra o passo a passo conforme vocês vão ver aí na tela. Observem na tela. Qual será que é o passo 1? O passo 1 é separar as peças. Olha só, eu tenho essa peça aqui, que é o corpinho do carro, certo? O motor, com o cérebro, que é a parte de cima onde vai a programação. E eu preciso separar aqui também as peças que estão dentro desse pacote. Vou colocar aqui mais pro ladinho, só para vocês observarem que cada pacote já está o primeiro pilar lá do reconhecimento dos padrões. Já está separado por pacotinho. Aqui, ó, por exemplo, só tem as rodas, tem aqui os eixos, os cabos. Então, eu tenho que separar as peças. No caso, como eu vou fazer a montagem do carrinho, eu precisaria separar o quê? 2 rodas mais esse engate aqui da borrachinha, certo? E além de separar todas essas peças, os eixos, as polias, as borrachas, depois de separar, qual que é o passo 2? É iniciar a montagem. E qual que é essa montagem? É pegar as rodas com os eixos e realizar um engate ali, o encaixe. Realizando esse encaixe, né, desse passo a passo, nós vamos para o passo 3, que é o quê? É já pegar essa parte de baixo do carrinho e encaixar aqui, né, nessa entrada, a roda. No passo 4, eu já vou fazer o encaixe na parte de cima do meu robô, que é o carrinho, que é conectar o cabo na primeira entrada aqui, que aparece nessa parte aqui do cérebro do robozinho, do carrinho. Porque se eu engatar em outra entrada, por exemplo, essa aqui de cima, a programação não vai ser correta, não vai ser possível de passar a programação. O nosso carrinho ele não vai reconhecer qual é a programação, se é um seguidor de linha, se é para andar sem direção, certo? Eu preciso sempre engatar aqui, ó, nesse primeiro encaixe. Após isso, vamos ver qual que é o passo 5 e último passo. É encaixar, né, o nosso robozinho aqui, o nosso carrinho, a parte do cérebro com o do corpo. Com lógico, junto com o cabinho e as rodinhas que não estão aqui, mas vamos pensar que está e está tudo certo. Então, esse é o algoritmo que nós desenvolvemos na montagem do carrinho, que são as instruções do passo a passo. Eu consigo fazer esse carrinho andar sem a programação? Não, mas para fazer a programação eu preciso primeiro fazer a montagem. E se eu fizer a montagem errada, não seguir esses passo a passo, essas instruções, eu não vou conseguir chegar no meu objetivo final, que é um carrinho andando, certo? Então, agora a professora Júlia vai colocar esses pacotinhos aqui dentro da caixinha, porque terminamos o nosso algoritmo, que era qual? O algoritmo era realizar a montagem do carrinho conforme as nossas instruções. E eu vou colocar novamente aqui no cantinho, porque agora eu tenho um outro desafio. E esse desafio é muito legal. Vamos pensar um pouquinho na aviação. A aviação, quando eu penso em aviação, eu penso em aviões grandes, aviões de linha aérea. E olha só a pergunta que eu tenho lá na tela, observem na tela. E na aviação, você já pensou o que o piloto precisa fazer antes de voar? Quando nós pensamos em avião e piloto, o que nos remete à ideia? O que vem ao nosso pensamento? São aqueles aviões grandes de linha aérea, certo? Aquele avião que eu tenho a possibilidade hoje, por exemplo, quero fazer um voo hoje à noite, certo? Ou amanhã. Posso entrar no site de uma companhia aérea, realizar a busca do meu voo, certo? Comprar, ir hoje à noite ou amanhã no aeroporto, pegar o meu avião, apresentar os documentos e partir no voo com várias pessoas, né, em conjunto, né, porque o avião ele não é particular, ou seja, é um avião de uma companhia.
e realizar o meu voo, meu destino, por exemplo, de Curitiba ao Rio de Janeiro. Mas existem outros tipos de classificação na aviação. Como assim, professora Júlia? Eu achava que só existia esse tipo de aviação, de linha aérea. Aquela aviação que você vai no aeroporto, pega o avião e vai embora. Não, gente, existem outras classificações. E uma delas é a aviação executiva. Executiva, isso mesmo. Na aviação executiva, são aviões de pequeno porte. Geralmente, não quer dizer que o avião não possa ser grande, mas geralmente é de pequeno porte, que são aviões de empresa. E essas empresas, por exemplo, existem filiais pelo Brasil inteiro. E o dono dessa empresa precisa viajar de um lugar para o outro muito rápido. Ele não pode depender, por exemplo, de uma escala fechada de uma linha aérea. Porque, por exemplo, se eu quero voar agora, sair aqui, né, e já ir direto para o aeroporto, será que eu vou conseguir um voo? Provavelmente é difícil, a possibilidade quase que é negativa. Por quê? Porque as linhas aéreas, elas já existem, né, uma escala de horários pré-definida. E com um certo horário ali de antecedência, você não consegue comprar ali a sua passagem para agora. Mas por isso mesmo que existem os aviões de pequeno porte para dar suporte para essas pessoas que precisam viajar, às vezes, de emergência, por exemplo, até para hospitais, para levar órgãos, que eles não podem depender somente da linha aérea para levar essas cargas. Então, essa aviação executiva, ela veio para atender essa demanda, né, das pessoas. Geralmente, às vezes, levam passageiros, ou poucos passageiros, ou carga, como dei o exemplo de levar algum tipo de carga daquela empresa para uma outra filial. Mas vamos observar, então, pensando nessa situação que eu coloquei para vocês aqui, na aviação executiva. Pensando nessa aviação executiva, o que será que um piloto precisa fazer antes de voar? Vamos ver aqui? Primeiro passo, é necessário criar um plano de voo. Por que eu entrei na aviação executiva? Justamente nesse ponto aqui. Porque se fosse na linha aérea, o plano de voo, ele seria feito pelo piloto, será? Será que o piloto ele tem tempo, sabendo que durante um dia ele realiza 10 voos? Será que ele tem tempo de criar um plano de voo, um planejamento? Não, né? Na linha aérea existe um departamento responsável pela criação dos planos de voo. Já na aviação executiva, não. Quem faz todo esse planejamento, esse cuidado, esse preparo do plano de voo é o próprio piloto. Ele que cuida de tudo, desde o plano de voo até do avião, das comidas que vão dentro do avião, na galley, todos os equipamentos, a manutenção, se o avião precisa ir para a mecânica, tudo isso quem cuida é o piloto, na aviação executiva. Então é necessário, primeiro passo no nosso algoritmo, criar um plano de voo, lembrando que estamos falando da aviação executiva. Segundo passo, o plano de voo precisa ser aprovado pela torre de controle. É isso mesmo. Ah, professora Júlia, então eu pensei, se eu tivesse o meu avião, eu poderia sair por aí voando, pegava uma pista e decolava. Não, não é assim. A aviação, mundialmente, ela é organizada e existem torres de controle. Então, aqui em Curitiba existe uma torre de controle e que quando eu quero realizar um voo, eu preciso pedir autorização desse voo, encaminhando esse plano de voo até 45 minutos antes do meu voo, porque senão eles não vão autorizar, porque eles precisam analisar, ver se esse plano de voo está de acordo com as normas da ANAC. A ANAC é a Agência Nacional da Aviação Civil, aqui no Brasil. Então vamos lá. O plano de voo foi analisado pelos controladores de voo, tudo certo, tudo aprovado, dentro da lei. Agora o próximo passo qual é? Após a aprovação do plano de voo, é hora de checar o combustível, verificar se todos os componentes do avião estão ok. Lembrando que se fosse na linha aérea, o piloto ele ia dar uma checada? Iria, mas quem iria checar para eles eram outras pessoas, são outras pessoas, porque ele tem toda uma equipe da companhia aérea que faz isso para ele, certo? Já na aviação executiva é o próprio piloto, que precisa ver com antecedência o combustível, sabendo qual aeroporto que ele vai estar, se vai ter essa possibilidade de colocar o combustível, os valores que ele vai gastar, se os equipamentos estão ok, se precisa fazer alguma manutenção, se tá tudo certo, né, com relação aos passageiros, a listagem de documentação, tudo isso. E o piloto, ele precisa levar uma documentação também junto dentro do avião, certo? Após a aprovação do plano de voo, checagem do combustível, vamos observar ali na tela. Ele verifica se todos os componentes do avião estão ok.
Então, olha só, algoritmo número 4. Ele vai solicitar a autorização do voo. Mas, professora Júlia, ele já não autorizou o plano de voo? Sim, ele autorizou o plano de voo, mas ele não autorizou o voo, porque é o que acontece. Ele pode enviar, às vezes, até dias antes o plano de voo, mas na hora de voar, ele tem que ainda olhar essa questão do clima, se o tempo está ok, não está chovendo, se o avião dele tem condições propícias para voar. Então, aí, ele vai pedir autorização do voo e a torre vai ver, né, se é possível liberar aquele voo. Após a confirmação, o avião ele pode se direcionar para a pista de decolagem. Ai, professora Júlia, nossa, quantos algoritmos, quantas instruções. Pois é, não é tão simples assim voar. O avião não é porque ele tem o plano de voo e a autorização do voo que ele pode sair voando. Por quê? Porque é simples. Quando ele recebe a autorização do voo, ele vai taxiar pela pista. Ele vai sair do onde ele estava estacionado e vai até a pista de decolagem. Por que ele não pode sair voando? Porque naquele momento que ele está taxiando, lá na pista de decolagem pode estar chegando um avião que está pousando, ou está decolando, ou está taxiando lá na pista. Acabou de pousar e ele está se movimentando para ir para o estacionamento, a parte onde ele vai deixar os passageiros, ou a carga. Então, ele precisa pedir essa autorização para se direcionar para a pista de decolagem. Ok, agora é aí o momento que ele pede uma outra autorização. Quantas autorizações, professora Júlia? Pois é, e aí que é importante vocês observarem. O piloto, por exemplo, 2 dias antes, ele pode pedir autorização para decolagem? Não, porque ele está pulando, o algoritmo está pulando passo a passo, que são as regras claras para voar. Então, no 5º passo, ele vai estar realizando a decolagem, lógico, mediante da autorização. Decolagem autorizada. Durante o voo, caso ocorra algum problema com algum passageiro que passe mal, ou, por exemplo, uma turbulência, ou qualquer outro tipo de problema que ele precise alterar a sua rota, ele precisa avisar a torre de controle. E em tempos é necessário ele avisar. Por quê? Porque quando ele passa de alguns limites que existem, por exemplo, de fronteiras, de cidades, de estados, a torre vai mudando e ele vai precisar passar essas orientações para a próxima torre de controle. Certo? Assim funciona também em viagens internacionais, porque daí a torre de controle não vai ser mais aqui do Brasil, vai ser lá, por exemplo, nos Estados Unidos, algum país da Europa, ok? Então é isso. Esse é o algoritmo, são as instruções necessárias para realizar um voo, lembrando, na aviação executiva. Na linha aérea são outros comandos, são outras instruções, é um outro algoritmo. Agora, nós vamos ter um outro desafio. Um desafio da construção de um avião de papel. Você já criou um avião de papel? Olhem só, então a professora Júlia falou, né, comentou que nós vamos fazer um desafio, um avião de papel. E eu perguntei para vocês já construíram um avião de papel? Eu acredito que sim. É uma dobradura muito fácil. Só que vocês percebam que eu tenho aqui, olha só, um elástico. O que será que eu vou fazer com esse elástico? Será que é um avião normal? Vamos ver. Então, olha só, eu vou escolher essa folha aqui laranja. Para fazer um avião de papel, para quem nunca fez um avião de papel, eu preciso de uma folha A4. Precisa ser colorida? Não, pode ser folha em branco. Vou pegar aqui as pontas, né? Vou dobrar essa folha ao meio. Vou passar aqui para o meu passo a passo, né? Trabalhando a questão do algoritmo, que são as instruções para fazer uma dobradura. Vou realizar aqui, fazer o friso. Pronto. Dobrei ao meio, só preciso dessa marcação. O próximo passo é dobrar as pontas. Observem ali na tela. Vou dobrar as pontas do meu início do meu projeto de avião. Só que não é um avião comum, hein? Já digo, já adianto já para vocês ficarem atentos. Dobrei aqui, olha só, observem. O próximo passo é vocês dobrarem mais uma vez ao meio essa partezinha aqui, ó, do avião. Lembrando que é sempre interessante deixar meio milímetro de espaçamento ali do meio, porque senão fica difícil de dobrar, tá? Vocês vão perceber que é mais fácil deixar ali, ó, um espacinho entre as dobras aqui, essa parte do meio, certo? Dobrei, já está criando formato, ganhando um formato que é esse meu avião laranja. Próximo passo, eu preciso dobrar, fechar aqui, olha só,
meu avião. Quase, olha só, já tenho quase que um formato perfeito do avião. Dobre, então, mais uma vez ao meio. Próximo passo, eu vou agora dobrar aqui as laterais. Então, eu vou deixar aqui, ó, vou dobrar até a ponta. Olha aqui, ó, fiz de um lado, vou fazer do outro. Dobrei, pronto. Olha só. Esse é um avião clássico, é a parte final, certo? O último passo ali, observem na tela. Vou dar uma olhadinha ali, ó. Seu aviãozinho de papel está pronto para ser lançado. Só que esse avião aqui não é um avião comum. É um avião, como estamos falando muito de avião, é uma curiosidade que eu vou trazer aqui para vocês. Vocês sabiam que os navios, porta-aviões, têm um segredo para eles serem lançados? Por exemplo, os caças. Os caças são aviões de longa distância, são rápidos, super rápidos, né? E eles têm uma pista muito pequena. Imagina ali, vejam ali na tela, observe. Imagina um porta-navio e que ele precisa... Porta-aviões, perdão. E o avião, ele precisa decolar dali, né? Então, como que é feito isso? É necessário uma catapulta que fica ali embaixo no engate e que vai lançar o avião, vai ajudar ele a pegar a velocidade. E isso que nós vamos fazer hoje aqui. Nós vamos fazer um avião catapulta, por isso que eu trouxe esse elástico. Nós vamos realizar um corte. Olha só, a professora Júlia ela já fez aqui, ó, um modelo para vocês darem uma olhada. Nós vamos fazer um corte reto aqui no meu avião e depois aqui na diagonal, para que o elástico se encaixe. Vamos ver se deu certo. Pronto. Um triângulo, quase que um triângulo. Não sei se aqui vocês conseguem ver certinho, mas eu fiz um corte reto e um outro na diagonal. Agora eu vou encaixar o meu elástico aqui na ponta. Vamos ver se a professora ela é boa. Olha só, eu vou encaixar, vou colocar meu elástico no polegar e nesse outro dedo aqui, vou encaixar nesse meu avião. E vamos ver se esse avião vai chegar aí na casa de vocês, vamos ver? Se a professora é boa de lançar. Ih, não deu certo, vamos tentar mais uma vez. Minha catapulta. Ah, viu? Deu certo. Chegou aí na casa de vocês? Que bom! Então, esse foi nosso desafio. É um avião, né? Só que ele tem um recorte aqui, porque é possível de colocar esse elástico e transformar ele em um avião de catapulta. Lembrando ali dos porta-aviões que ficam dentro dos navios. Então, terminamos aqui a montagem do nosso avião e agora vamos finalizar nossa aula lembrando os 4 pilares do pensamento computacional, finalizando aqui então a ideia do pensamento. Lembrando que na aula passada nós trabalhamos a decomposição, o reconhecimento de padrões. Na aula de hoje desenvolvemos a abstração e o algoritmo, né? O algoritmo, a questão do passo a passo, das instruções. E eu deixo um convite para vocês aqui, se vocês desenvolver alguma atividade, realizar algum tipo de registro na aula de robótica, tire uma foto e mande para o nosso e-mail, robotica@curitiba.pr.gov.br. Nós vamos adorar de receber os registros de vocês. Então, é isso. Até a próxima aula, que vamos aprender muito mais sobre a robótica educacional. Tchau!